Exatamente, tem que exercitar. Legal. Então, Wendel, ó, muitos são fãs, tenho certeza que a galera que tá assistindo já conhece. Pra quem não conhece, o Wendel ele tem um trabalho fenomenal nessa arte da dublagem, nessa parte de filmes, desenhos, um monte de séries e um monte de coisa legal. Mas, como sempre no Forfeitcast, vocês sabem que eu começo do começo de verdade. Eu não quero saber do atual. A gente vai chegar, Aham. vamos falar, né? Lógico, tirar algumas dúvidas. A galera quer saber muitas, tem alguns detalhes e tal. Mas eu quero conhecer o Wendel, a história do Wendel. Hoje você é um cara de sucesso, você tem números, você tem. Você já tem uma carreira sólida de construções bem Aham. feitas, né? Então é muito fácil olhar, apontar e falar, ó, ele é foda. Legal. Como você chegou lá? Nossa. Então, Quantas é, horas tem? Pode... então, por isso que eu falo, esse podcast é sem tempo, mas vamos lá, vamos lá. E por que eu gosto de chegar nisso? Porque pra mostrar que você é um cara igual todos que estão lá. Que você teve uma criação, que você teve dificuldades, teve coisas boas, Aham. facilidades ou não. Então, conta pra gente um resumo assim, por exemplo, da sua infância. Vamos por partes. Eu gosto de fazer por partes. Onde você nasceu? Como que eram seus pais? O que eles faziam pra te criar? Você se dava bem? Você tinha irmãos? Como que você era? Você era como criança? Você era muito bagunceiro? Era bonzinho? Conta pra A minha gente. madrinha disse que eu fui a última criança boazinha. Ah, último. Eu nasci aqui em São Paulo, em 74, tô com 47. 7-4. É. E eu sou filho mais novo de 5. Nossa, que Minha... da hora. Igual meu Ah, pai. é? São 5 irmãos. São cinco total. Aí minha mãe e meu pai são nordestinos, né, do Ceará, e meu pai já morreu. E só que assim, meu pai, ele era da estrada, ele era caminhoneiro. Então ele era aquele cara que aparecia em casa, ficava 3, 4 dias e sumia Sumia. por um século e tal. Então ele era bem ausente, mas ele não era também, quando aparecia, ele não era folgado, ignorante, ou aquele estereótipo assim. Ele Hum. tinha um estereótipo no sentido de que ele gostava da rua, gostava da noite e, e ele não era um bebum, mas ele é aquele cara que tomava cervejinha, tomava Sim. cachaçinha e tal, mas não aparecia bêbado em Curtiu aquela casa. vida doida da estrada, né? Ele era meio pilantrão. Mas era gente boa, era um cara divertido, engraçado. Ele tinha um pouco aquela sabedoria do matuto, sabe? Aquela sabedoria de vida, das coisas, Sim. de perceber e Aquilo tal. lá, aquelas frases de caminhoneiro que É, são clichê, mas que exato. funciona, né? Que eu tive pouco contato com meu pai por eu ser o mais novo. Então, mas eu lembro uma vez uma frase que ele falou uma vez pra alguém, eu tava junto. Eu era muito observador, né? E aí eu lembro dele falando pra alguém que, não, eu tô sempre na estrada. Você acha que quando eu entro numa curva eu espero flores? Eu tô sempre preparado pra uma carreta tombada na curva. E isso é uma. Você pode usar como analogia pra vida, A né? vida. É. E eu achei legal ouvir aquilo. Mas enfim, aí então minha mãe era uma guerreira, loucona, assim, com 5 filhos, em São Paulo, nordestina, com pouca instrução. E naquela época, é difícil até pra galera nova tentar mensurar a dificuldade. Mas naquela época não existia celular, telefone, era um preço de um carro, então poucas pessoas tinham. Não tinha Uber, não tinha um monte de Nossa, é coisa. muito louco, né, velho? O dinheiro não era como hoje. Então, por exemplo, a gente trabalhava assim, né, nós, as crianças, sempre um pouco nessa área artística, vou chegar lá. Mas assim, não se ganhava dinheiro como se ganha hoje. Porque, sei lá, tem TikTok, tem Instagram, então um garoto qualquer faz a primeira novelinha dele na vida. Daqui a pouco ele tem 2 milhões de inscritos, de seguidores, 3, começa a pintar merchan, o cachê que a TV paga é outra. Então, antigamente não se fazia tanto dinheiro como se faz hoje, assim como para jogador de futebol. É, Hoje, qualquer jogador meio novo, o cara já tá milionário. voando, exato. Né? E aí você pega um Gerson, o cara morreu com a vida normal. Né? É, foda, né? Então, tinha essa questão. Então, tudo era mais difícil, né, para minha mãe. Com 5 filhos. Hoje também você vai alugar um lugar, você paga.
seguro fiança, paga 3 meses de aluguel. Antigamente você tinha que conseguir um fiador, só que você é pobre, sem ninguém. Como é que você aluga uma casa? É, Como é que imagina, você ela veio do mora em algum Nordeste lugar? ainda. Alguém tinha que confiar É, nela pra extremamente difícil, extremamente. Então tudo era difícil. A gente morou. Então a gente foi muito pobre, porque era minha mãe sozinha, mesmo meu pai aparecendo, tipo, sei lá, ele devia deixar uma grana lá e volta daqui 2, 3 meses. E, poxa, a gente tem que comer, tem que vestir, tem que estudar, tem que ficar doente. Então a gente, puta, nós moramos em 500 lugares, cara. nômade, né? Porque vira e mexe era despejado por falta de pagamento, aí morava de favor, mas depois de um tempo a pessoa começa a ficar de saco cheio. E eu entendo perfeitamente, porque alguém com 5 crianças na tua casa, imagina hoje alguém chegar lá, Nossa, puta, vou foda. botar essa família inteira. É complicado. É. É, putz, passamos muita fome, assim. Fome era Sério, ainda de passar fome não, mesmo. muita, É e era mesmo. normal. Passar Uhum. fome era Era normal. normal. É, não era porra, hoje é normal, fazia parte da vida passar fome. E até porque também tinha isso, essa coisa. Como a gente meio que estudava, meio que trabalhava e tal, eu ia pro farol pedir dinheiro. Então, às vezes eu pensava nisso, falava, puxa, às vezes eu acho que o pedinte tem mais condição de comer do que nós. Porque às vezes a gente estava numa casa ou num apartamento em algum lugar, ninguém vai lá te. É. Entende? Tem que E trabalhar, ter o você. seu dinheirinho e comprar sua coisa. Exato. Então, puxa, a gente morou em quarto de pensão, moramos de favor, vários lugares, em tudo quanto é canto da cidade de São Paulo. Então era tudo bem complicado.